Bom dia, amigos do Grande Prêmio, amigos do GP às 10, como vão vocês? Tudo bom? Pedro Henrique Marum aqui, quarta-feira, tem sido assim já nas últimas semanas, fizemos uma pequena mudança nos horários de quem grava que dia, mas eu tô aqui com vocês na quarta-feira de manhã. Se vocês ouvirem um barulho esquisito, é o vizinho da Maquita, coisas do home office. Isso acontece sempre, vocês depois de um ano inteiro já devem estar acostumados com isso. De qualquer maneira, eu vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre Red Bull. A gente tem no fim de semana, claro, o GP de Mônaco. A gente está curioso, todo mundo está, eu digo a gente, não só a gente da imprensa, a gente que trabalha com isso, mas o público de maneira geral está curioso para ver como vai seguir essa briga entre Mercedes e Red Bull, toda essa complexidade que se colocou nesse começo de temporada, nessa disputa ou pseudo-disputa entre Hamilton e Verstappen, Mercedes e Red Bull. A Mercedes empurra o favoritismo para a Red Bull ainda não se manifestou, mas certamente vai empurrar o favoritismo de volta para a Mercedes, já tem ensaiado isso nas últimas etapas, e fez isso demais na Espanha, quando perdeu uma corrida em que liderou por 60 voltas, mas de qualquer maneira, essa é uma questão importante para o fim de semana, mas eu queria falar especificamente da Red Bull, porque agora, nessa última terça-feira, no começo da semana, segunda e terça-feira, surgiu uma série de notícias, sobretudo dos dois pilotos, perdão pelo pigarro, pelos dois pilotos titulares da Red Bull, Max Verstappen e Sérgio Pérez, falando e defendendo e elogiando o Helmut Marko, consultor da Red Bull, e mais do que consultor, vocês veem o Helmut Marko na tela, ele é o chefe, o cabeça por trás do programa de pilotos, da academia de pilotos da marca dos energéticos, e claro, ele é o homem forte, ele é o representante do dono da Red Bull, do CEO da Red Bull, do chairman da Red Bull, como companhia, não só da Red Bull Racing, não da Red Bull Racing, mas da companhia Red Bull, da companhia mãe da Red Bull Racing, a marca dos energéticos, o austríaco, também austríaco, Dietrich Mateschitz. O Helmut Marko, a gente sabe como é complexa essa situação na Red Bull, mas antes de falar disso, vamos falar um pouquinho do que falaram os pilotos. O Verstappen disse que enxerga no Helmut Marko uma figura paterna. Helmut Marko é, abre aspas, como um pai, fecha aspas, falou o piloto holandês. E o Sérgio Pérez elogiou pela falta de papas na língua, exatamente aquela questão que todo mundo sempre coloca quando fala do Helmut Marko, mas o Sérgio Pérez, aliás, algo que o Max Verstappen também falou, é que a questão da figura paterna tomou um desenho maior, uma importância maior. Mas ele também falou, assim como o Sérgio Pérez, que o Helmut Marko é um cara sincero, sempre diz a verdade, sempre diz o que ele pensa sobre a equipe, sobre os pilotos, e que isso tem seu valor. A gente sabe que o Helmut Marko muitas vezes passa do ponto, e isso tem sido dito de maneira, acho que exponencial nos últimos 2-3 anos, desde que começou essa dança das cadeiras na Red Bull, isso tem aumentado. A forma como ele critica abertamente seus pilotos, a forma como ele criou, de alguma forma, um desmonte nessa academia tão laureada de pilotos da Red Bull, de maneira, esse ano, a Red Bull não ter um piloto Red Bull na equipe de cima, ter o Sérgio Pérez, um veterano de uma década de Fórmula 1, trazido para esse guarda-chuva da marca dos energéticos, muito por causa dessa personalidade explosiva e dessa personalidade sincerona, como se fala, como jovens falam na internet, mas que beira, trisca e às vezes acerta em cheio na falta de educação, como há algumas semanas, quando ele foi provocar ali o Toto Wolff e falou que se o Niki Lauda estivesse vivo, a Red Bull não estaria roubando os engenheiros da Mercedes. Ali foi fora do tom, acredito. Como ele criticou o Pérez depois da primeira corrida, logo no começo, na chegada do Pérez, assim como ele criticou o Pierre Gasly depois de fazer enormes resultados com a AlphaTauri, simplesmente dando de ombros, dizendo que o Verstappen faria melhor. É uma coisa meio comédia pastelão, meio sargento pincel ali.
assim como ele já tinha tratado muito mal o Pierre Gasly quando ele passou rapidamente na Red Bull em 2019. Antes do Gasly estrear, o Marco já estava dizendo, já estava jogando bem lá para baixo, né, que não tinha grandes expectativas e tal. É uma coisa que é complicado você fazer com um piloto que é um ativo da casa, né? Não é simplesmente um piloto, é um ativo da casa, um cara no qual você vê um grande futuro, você está trabalhando com ele há muito tempo, e na hora que ele tem a grande chance, você soca para baixo. É curiosa a forma como o Helmut Marko lida com seus pilotos. Mas, de qualquer maneira, com essas críticas crescendo, ele sofre essa ajuda da tropa de choque da Red Bull, dos seus dois pilotos titulares, que você está vendo aí na tela, Sérgio Pérez e Max Verstappen. A tropa de choque dos energéticos. A Red Bull tem um sistema muito complexo, o chefe é o Christian Horner, mas a gente nunca sabe até que ponto quem dá a última palavra é o Horner e quem dá a última palavra é o Helmut Marko, por ser esse representante, como eu falei, um amigo de longa data do Dietrich Mateschitz, do chairman, do chefão, do presidente da companhia. Existe esse equilíbrio de poder aí entre os dois, é uma coisa meio esquisita, é meio obscuro, como eu falei, a gente nunca sabe em qual departamento um manda mais que o outro. A gente sabe sim, por exemplo, que o Marko manda mais na questão dos pilotos. Quem entra, quem sai, é o Marko quem mobiliza esses pilotos, é o Marko quem tem um feedback direto com os pilotos da academia da Red Bull, mesmo os que não estão na Fórmula 1. Então isso a gente sabe que é a parte dele. Mas ele se envolve de tal maneira, né, negócios com relação a motor. Agora, a Red Bull tem um motor próprio, ele que está aparecendo na imprensa para falar sobre contratação, sobre engenheiro, que fez a Mercedes aqui, como funciona, já está acontecendo. Mas há alguns anos, quando a Red Bull estava já no fim daquela relação conturbada com a Renault, também era o Marko quem falava sobre, também era o Marko quem dava a cara a tapa para falar sobre, né, para falar sobre os motores, sobre essa crise. Ele quase, não sei se vocês lembram, mas no GP do Brasil de 2018, eles quase foram às vias de fato, né? O Helmut Marko e o Cyril Abiteboul, então o chefe da Renault. Discutiram feio, levantaram, apontaram o dedo e tal, especialmente o Abiteboul para o Marko, no paddock de Interlagos, se não me engano, no sábado de manhãzinha, ou na sexta ou no sábado, bem de manhã. Foi inclusive um pouco antes da gente, a equipe do Grande Prêmio, chegar em Interlagos. Já tinha acontecido quando a gente chegou, e a gente chega cedo. Então existe ali provavelmente o Christian Horner é o cara que manda mais no muro, sabe, no pitch wall, nas operações de fim de semana. Mas quem tem uma visão mais institucional da coisa, quem tem um poder institucional maior, é o Helmut Marko. E ele manda muito na Red Bull. Esse cargo de conselheiro, de consultor, engana muito quem não acompanha o dia a dia. Quem não acompanha o dia a dia pode achar que ele tá só ali apitando, tentando aparecer, tentando se agarrar em alguma réstia de poder, de influência. Mas quem acompanha a Fórmula 1, quem acompanha o noticiário, quem acompanha ao longo dos anos, quem tem um panorama completo para enxergar, sabe que ele manda e manda muito. E vai continuar mandando muito durante algum tempo, enquanto ele quiser, provavelmente, porque a Red Bull volta a viver uma crescente, volta a viver a chance de brigar pelo título mundial, algo que não acontecia há muitos anos, e ele parece ganhar mais força e não perder essa força que parecia, quando a academia de pilotos passava por certa dificuldade, imaginou-se que ele poderia perder força frente ao Christian Horner e frente ao Dietrich Mateschitz, mas não. A sensação que fica é que o Helmut Marko é ainda mais poderoso, e até por isso surge agora essa tropa de choque da Red Bull para defender seu imperador, seu Kaiser, o Kaiser Helmut Marko, nessa batalha com a rival Mercedes pelo título mundial de 2021. Eu não sei, eu queria saber o que vocês acham disso nos comentários, né? Helmut Marko faz bem para a Red Bull? Helmut Marko faz bem para seus pilotos, para esse ambiente? Helmut Marko incomoda a Mercedes como Christian Horner não conseguiria, por exemplo? As opiniões sobre ele são diversas. Eu acho que ele é muito competente no que ele faz,
mas a personalidade muitas vezes entra na frente. E acho que ele é blindado de tal maneira pelo Mateschitz, pela parte lá de cima da Red Bull, que impede que ele sofra maiores represálias e que as críticas a ele tenham maior sentido, maior peso, acho que acabam tendo um peso muito pequeno. Então, queria saber aí nos comentários o que vocês acham sobre o papai auxiliar de Max Verstappen, Helmut Marko. Vou convidando vocês, claro, para acompanhar a cobertura do fim de semana em Mônaco. A partir da quinta-feira, amanhã, a gente cobre os treinos livres, aí na sexta é um dia diferente, a gente sabe como é que funciona em Mônaco, e aí no sábado e no domingo, treino de classificação, corrida, para essa etapa, a quinta etapa do Mundial de Fórmula 1. Aliás, na quinta-feira também tem um Paddockcast especialíssimo sobre Mônaco. Acompanhem, escutem, porque é sobre Mônaco. É basicamente isso. Um grande abraço, um grande beijo para vocês e até a próxima.